Fala pessoal do Sebo Canela, como é que vocês estão? Como vocês puderam conferir nos últimos vídeos, a gente terminou as checklists do mês de novembro. Então se você não conferiu a checklist da Panini e da JBC, corre lá, dá uma olhadinha, você já anota os títulos que você gosta, já confere um pouquinho de cada obra, já conhece um pouquinho mais de cada uma delas. E os títulos que você gostar, você anota, marca, compra, que vai lançar esse mês de novembro pela Panini e pela JBC. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando das 5 melhores capas e das 5 piores capas que a gente encontrou, que a gente achou, a gente selecionou das duas checklists, a gente selecionou as 5 melhores e as 5 piores e a gente vai falar um pouquinho delas neste vídeo, começando pelas capas boas. Lembrando que a gente também está olhando para as capas, que elas estão aqui no nosso monitor, na nossa frente. Se a gente estiver olhando para lá, é porque a gente está olhando para as capas para poder falar para vocês, para ver bem os detalhes do que a gente está falando. Ia ser mais legal se a gente tivesse só na mão, só que começo de mês ainda, né? Então. A gente tá usando imagem. Normal. É isso aí. Então a primeira que a gente vai falar, que deixem bem claro que é, digamos, na nossa opinião, né? Pode ter capas que vocês gostaram aí no meio ou que vocês não gostaram. E a gente não tá levando em conta também a história e nada disso, é só pela capa mesmo. Não deixem levar também pela capa, mas a primeira vai ser a do Bullet Armors, que é a segunda. E o que você achou dela aí, cara? Cara, ela é legal, cara. Ela tem esse recorte no fundo ali, com a imagem, tipo assim, alguma cena do mangá que tem. E daí, tipo assim, tem ela sobreposta na frente. Tipo, é bem legal, cara. E ela é uma personagem importante. Bom, a gente espera que ela seja importante na história, né, cara? É, porque a história do Bullet, agora a gente vai levar a história em conta, né? Que digamos, os personagens estão meio que passando rápido, assim, pelo menos no primeiro volume. Então, né, tomara que ela seja uma personagem importante. Mas ela é bem legal essa capa, cara, muito bonita mesmo. E eu gosto das letras japonesas embaixo, principalmente. Achei que a JBC acertou de deixar ali embaixo um negócio bem legal que não é muito habitual, né? Não, e toda a estrutura dela ficou bonita, né, cara? Porque, tipo, tem as duas faixas em amarelo, né? E tem uma imagem lá dos outros personagens que são, digamos, contra eles. E tem, tipo, o nome, assim, e o número, meio que se encaixou certinho. E tem essa personagem, assim, né, que, tipo, ela tá em relevo, assim, né, e tem um pouco da sombra, assim, em volta dela. Então, tipo, foi uma capa que ficou bem, tipo, estruturada. Então, por isso que eu achei ela bem bonita, assim. A segunda capa ali, então, é do Mag, que fale os detalhes dela, mano. Ela é legal porque, cara, na verdade, assim, ela é legal porque tem poucas capas legais esse mês, sendo bem honesto, assim, foi um mês que pra mim foi fraco, né, cara. Mas essa capa do Mag é legal, assim, a questão de iluminação, eu achei que foi bem caprichado, assim, dá pra ver que houve um interesse em fazer a capa, né? Que às vezes também os caras tá meio de saco cheio, desenha qualquer coisa lá e fala, essa é a capa, e beleza, acontece, né? Como qualquer trabalho, tem horas que você deve pensar assim, nossa, tô cansado de desenhar. E ela, tipo, aquela cena assim, meio que pôr do sol atrás, assim, com os detalhes, a luz meio que vindo atrás do personagem, né? Sim. E o nome também se encaixa certinho na capa e não tem, tipo, aquela coisa assim, tipo, recortada, né? Uma imagem mesmo na capa. Então cena, isso é bem legal também. A outra, que é uma das melhores ali, que, digamos, é uma que tá meio que não parecida com as outras, é um pouco mais diferente, que é a de Terraformers. Que... Cara, ela é legal por causa que eu acho o personagem desenhado em azul e o fundo branco, cara, ele dá um contraste legal, tipo, a iluminação tá legal da capa, a escrita também não tá em cima do personagem, tipo... Bem legal, cara, assim, tá bem caprichado. Tem que ver, lógico, né? Tem que ver na mão, mas, tipo, olhando a imagem, cara, é um negócio muito legal, uma sacada muito legal do artista. Porque, tipo, quando você vai usar uma capa com fundo branco, algumas vezes dá bem certo, igual nessa do Terraformers, ainda que ficou o fundo do personagem ficou branco, assim, né? Ficou bem aquela coisa legal, assim, se ficasse preto e branco ia ficar meio estranho. E eles colocaram um tom azul no personagem, né? Uhum. E o nome ali no canto. E tem algumas que se você pega fundo branco, ficam... que parece recorte, né? Parece que é só recorte essa não. Ficou bem, tipo, fica bem infantil, assim, daí é foda. Essa ficou muito boa, cara. A outra é, também nessa vibe do fundo branco, é a do Tokyo Ghoul, terceiro. Que, cara, tipo, ela tá trazendo, assim, uma coisa bem diferente, assim, que não é aquela coisa do traço mesmo do autor, né? Ou o traço do mangá mesmo, mas é uma coisa meio que pintada, cara, e eu achei foda pra caramba essa capa. Ela parece aquarela, cara, ela me lembra os traços de aquarela, igual, exatamente isso que você falou, ela me chama atenção por ela não parecer ser um desenho a caneta, né, parece ser um desenho, sei lá, diferente, de um outro estilo, vamos dizer assim, e é uma coisa rara, assim, você ter duas capas de fundo branco no mesmo mês que são legais, já é difícil ter uma, né, cara, então esse mês realmente começamos com o pé direito, eu acho. E tipo, a cena mesmo, ela já meio que já diz tudo, assim, da história mesmo. Não precisa aquele fundo com mais outros personagens, não sei o quê.
ela já diz o que ela tem que dizer, né, cara? E a perna dela tá bem, eu achei massa, assim, aquela parte meio que, tipo, borrada, né? Sim. Ficou massa. E a última da nossa lista, não vamos dizer que é a melhor, mas talvez seja a melhor, não sei também, é a do Ataque dos Titãs, cara. Que eu achei, tipo, a imagem, eu gostei da imagem, mas não tanto. Mas, digamos, o contexto dela diz bastante também, né? Aí que é duro você não analisar só a capa nesse caso. Assim, se você analisar o contexto, talvez você diga que é a melhor capa. Se você analisar a capa, talvez você diga que ela tá no mesmo nível das outras, né? Mas é uma capa que realmente, tipo, a questão de iluminação, cenário, né? Ela tem uma capa com um fundo legal, um fundo bacana. É uma capa bem cativante, né? Ela puxa o teu olho pra você olhar pra ela, né? É difícil você fugir dela, assim, quando você passa numa banca. E, tipo, os personagens que estão ali, como eles estão dispostos também, eles diz muito, digamos, a sensação que eles estão tendo agora. Tipo, eles meio que se preparando pra ir pra algum lugar, meio que pra luta mesmo, né? Então é uma capa, digamos, forte, assim. É uma capa forte. Ela combinou muito com o Ataque dos Titãs. E aí a gente fecha, né? Agora as capas boas e daí agora a gente vai pras capas ruins. Que nesse mês, cara... Até é difícil de escolher, né, cara? Foi difícil escolher 5 boas, por causa que tinha poucas boas. E foi difícil escolher as ruins, porque tinha, na nossa opinião, bastante. A primeira capa que a gente vai falar, digamos, mal, é de Chobits e fale os detalhes, cara, dela. Cara, a Chobits é um problema grave, cara. Eu gosto muito de Clamp, tá? Antes que vocês venham me xingar. Mas, cara, esses quadrados recortados, aquele problema de capa de fundo branco, porque ela é fundo branco e tem cenário, cara. A capa que é fundo branco e tem cenário, ela já é ruim automaticamente. Não tem desculpa. Tipo assim, essa capa não tem nenhuma desculpa, cara. Você não pode, assim, eu do meu ponto de vista, você não pode fazer uma capa com fundo branco e ainda colocar um cenário junto. Fica desvirtuado, e daí ainda a Chobits não tá nem incluso, tipo, na mesma linha de desenho, sabe? Cara, foda, cara. Não, porque, tipo, pegaram uma cena do personagem, recortaram no quadrado, jogaram no fundo branco, pegaram o nome do Chobits, fizeram um círculo em volta, jogaram em cima, jogaram outro quadrado ali no canto. A grid, colocaram o clamp. Nossa, cara, foi muita colagem na capa e ficou estranho. A grid. Com esse fundo branco. Ficou fraca, essa capa ficou fraca, demais. A outra, cara, que é quase a mesma vibe do Chobits, é o Limit. Ah, não, mas Limit é bem pior, cara. Tipo assim, a situação do Limit é mais crítica, cara. Porque daí você tem um número em cima do personagem recortado, cara. Não, o personagem já tá recortado na capa. Daí joga um número em cima do cara, gigante ali. Meu Deus, cara. Não, e joga o nome do lado, Limit ali. Nossa, não, cara, é ruim. O laranja não combina com o personagem, não combina com o branco. A disposição de cor, sabe? Esse que é o problema das capas também em branco. Que daí você coloca um personagem geralmente colorido, né? Se você coloca um personagem ainda só o traço dele, alguma coisa assim, ela ainda não fica tão ruim. Mas nesse caso é péssimo. Então, como a gente falou, capa de fundo branco vocês vão ver bastante por ou aqui. Fica boa ou fica ruim, cara. Tem que saber, assim, tem que ter cuidado com o fundo branco. Uma outra capa aí que todas as capas, digamos, vêm aqui nessa vibe aí, cara, mas essa eu não gostei muito, que foi a do Reborn. Que, cara, fale aí os detalhes dela, mano. O contexto, eu vejo muito, assim, o contexto do título Reborn, tipo, de lateral, assim, meio na diagonal, e daí em cima dessa capa, o recorte do personagem, um personagem em cima do outro, parece que as informações estão um pouco bagunçadas, assim. Eu não posso dizer que ela é péssima, trágica, mas ela tá muito ruim, ela assim. Tá fraca, ela porque, tá fraca. Tá um personagem ali, ele tem um outro personagem, aí tá tudo bem, mas aquele nome torto ali. A coloração também. A cor tá fraca também, cara. Tá. Tipo, o personagem meio que tá fraco, cara. Ele devia meio que dar tá faltando um ar, você tá fazendo sal, assim, né, cara? Tipo assim, ela era pra ser uma capa que poderia ter muito potencial, e daí parece que pelo contexto... Coloca umas cores mais fortes, alguma coisa assim, mas... Faltou. Tá fraco, cara, tá fraco. Tá fraca. Uma outra, cara, que eu acho... eu acho uma tragédia. A história é muito boa, mas a capa tá foda, que é do 20º Century Boys, cara. Nossa, essa é trágica, porque parece Photoshop, cara. Aquele Photoshop que você recorta o cara e joga, assim, num cenário qualquer, cara. Tipo, bizarro. Daí tem aquele cenário pichado. Aí eles tentaram forçar o título com azul pra sobrepor o cenário. E tipo assim, dá pra ver que não faz parte do conjunto. Tá uma imagem no fundo, daí eles colocaram um nome com um fundo branco. E recortaram um personagem com um recorte branco em volta dele ainda, cara. E o nome do autor
torto ali. E o que é aquele símbolo em volta do número? Ah, não, cara? o símbolo em volta do número Não, assim, é mas- triste, cara. Assim, Porra. todas as capas do 20 Century Boys tem esse símbolo, mas nessa capa tá uma tragédia, assim, porque E você... parece que tem um cantinho do símbolo que tá cortado, cara. E daí, tipo assim, você olha daqui, tipo, você vê que tem um espaço muito mal disposto, porque tem uma parte que tá muito vazia, e o resto tá muito preenchido, Aham, tá tudo... só... tá tudo tumultuado, E gente. tem um espaço vazio, né? Eles deviam ter, na minha opinião, aproveitado mais o espaço da capa. cara. Nossa, tipo, a capa é grande, né, cara? Tipo, faz um negócio bem bonitinho. E a última, cara, que dá né, até um ruim de falar dela. Cara, você vê, ela assusta, que é a do Triad X, cara. Fala dela. Não, tipo assim, não é que, assim, eu não sou o maior fã de ecchi, eu não sou fã de hentai, não sou fã de nada dessas coisas. Não tenho nada contra quem é, né? Tipo, tem capas que eu já elogiei muito, mas, cara, essa capa é muito bizarra, cara. Tipo, cara, tem um cara coxando a mina ali, Não, cara. e o cara meio, ele tá sério, assim, apontando uma arma, assim, tipo, Ele pra tem- proteger alguém e tá ela naquela posição, assim, com uma cara, né, não muito, Sei lá, cara, muito tipo... sofrendo. Tipo, Meu Deus. é que assim, a ideia dessas capas geralmente é sensualizar. Só que quando você vai sensualizar, você tem que, tipo, sensualizar. Não isso, cara. Tipo, isso tá bizarro, cara. Bizarro, cara. É que assim, geralmente as capas de ecchi, hentai, ela tem aquela sensualização forçada, né? Tipo, ela é mais pesada. Só que nesse caso, não tá sensualizando e tá uma coisa bizarra. O fundo tá ruim, porque tá um fundo... Cara, fundo vermelho e preto, Não, cara. cara, olha, é eu achei fraco. o fundo legal. Se fosse uma outra imagem ali, inteira ali também, ia ser legal, eu ia gostar da capa. Só que a imagem que eles escolheram pra colocar, eu achei bizarro, fraco, cara, fraco. Eu achei bizarro. Assim, bem a desejar tá as capas desse mês, assim, no modo geral, assim, né, tipo, do meu ponto de vista. Tem algumas capas muito legais também, só que, meu, assim, é umas coisas que a gente pisaram na bola, né, nesse mês, cara. Eu, sei lá, fala algumas assim que, tipo, te chamou a atenção, mas não tá aí. Que não tá aí. To Love Who, cara. True Love Who, a capa ficou bem bonitinha, cara. Com o contexto da história, ficou bem bonita. Ela não tá entre as 5, mas poderia estar, né, cara? Poderia estar sem problema nenhum. Da mesma forma que teria um monte que também poderia estar nas capas ruins e não está, assim, né? Tipo, essa que a gente viu que teve uma certa preguiça. pra desenhar. Tem algumas capas que a imagem tá meio que legal, só que ela tá meio que reborn, assim, tá fraco, cara. Meio que parece que tá desbotado as cores, parece. Mas não aquele visual vintage, né? Tá Uhum. desbotado porque tá tosco, né? E não era pra ser assim, porque é uma história tipo meio que divertida, uma história com bastante ação e Uhum. tem uma capa fraca, tá tipo sem É. graça. Isso vai acontecer todo mês vai ter capa que a gente vai gostar e capa que a gente não vai gostar e a gente pode estar trazendo mais disso aqui. Se vocês não concordam com as nossas capas, deixe a sua listinha aqui embaixo e comenta se você concorda, vai deixando ali no comentário. Se vocês participarem bastante, quem sabe a gente não faz umas votações ou alguma coisa do tipo pra brincar um pouco mais e falar um pouco mais sobre capas. Que eu sei que é um assunto, pelo menos no nosso círculo de amizade, que o pessoal fala bastante, né? Tipo, é uma coisa que a galera curte falar, bem ou seja mal, a gente dá muita risada e elogia muito também, né, cara? Então é uma coisa muito legal. Como eu falei, se você não gostou da lista, deixa tua lista embaixo, comenta, né? Se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha o vídeo e ajude o sebo a crescer, que a gente agradece muito e a gente vai se vendo nos próximos vídeos falando muito mais conteúdos legais pra vocês e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!